Pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de controle. Na aula de hoje nós vamos utilizar o software, a linguagem modélica, e vamos para a implementação da linguagem modélica, nós vamos utilizar o software OpenModelica. Essa é a primeira parte. A segunda parte nós vamos ver como é que nós integramos o modelo que nós gerarmos em linguagem modélica dentro do Python. Então, é esse o arcabouço da nossa aula de hoje. Então, eu vou começar aqui apresentando para vocês rapidamente o problema que nós vamos modelar em Modélica. Modélica é uma linguagem de simulação. Ela é uma linguagem que roda em diferentes ambientes. Então, é um padrão de linguagem. Ela roda em JModélica e OpenModélica, que são dois ambientes livres, digamos assim, para compilar e converter essa linguagem, mas é o padrão dentro do simulador Dimola, no simulador MapleSim, e o modeler da matemática também usa esse padrão de linguagem. Então, é uma linguagem que permeia vários simuladores. Então, é essa linguagem modélica que nós vamos utilizar aqui e vamos integrá-la ao Python, certo? Então, para isso, nós vamos usar o ambiente OpenModelica. Então, vamos primeiro desenvolver o modelo na linguagem modélica e depois vamos compilar este modelo. Uma vez tudo certinho, bonitinho, funcionando, nós vamos trazer e exportar este modelo gerado em OpenModelica, compilado em OpenModelica, vamos trazê-lo para dentro do Python, usando o formato FMU. O formato FMU vai permitir, então, que nós peguemos o modelo gerado e possamos usar em outros ambientes. E o ambiente que nós vamos utilizar aqui é o ambiente associado à linguagem Python, certo? Por que é interessante usar a linguagem modélica? Porque se nós tivermos um modelo mais sofisticado, um modelo não linear, nós conseguimos implementá-lo mais facilmente na linguagem modélica. Eu poderia dizer o seguinte: quem conhece MATLAB e Simulink, eu posso dizer que a linguagem modélica e o OpenModelica que nós vamos usar aqui está para o Simulink, e o MATLAB está vinculado com o Python. Então, o Python estaria vinculado ou estaria para o MATLAB, enquanto que o OpenModelica estaria para o Simulink, certo? São ambientes livres, todos os softwares que nós estamos usando aqui são livres, então basta baixá-los, instalá-los e rodá-los. Então, o exemplo que nós vamos trabalhar aqui no nosso desenvolvimento é um exemplo que nós usamos em aula e fizemos analiticamente a solução dele. Fizemos a linearização, analítica, e aqui nós vamos fazer tudo isso usando o software Modélica e, mais especificamente, a combinação OpenModelica e Python. A reação de Van der Waals, nós vamos considerar a versão isotérmica, A dando B, B dando C, 2A dando D. Esse é o esquema reacional que nós vamos usar. E as duas equações que nós vamos implementar são essas aqui, ó, dCA, dt. Aqui, F sobre VR, a gente vai chamar de taxa de diluição, dF. CI menos CA, e aí as duas cinéticas de reação que seguem Arrhenius. E o CB é a outra equação. Então, essas duas equações aqui que nós vamos implementar no nosso sistema. O equacionamento já na linguagem modélica está aqui. Para facilitar, então, a digitação, eu vou copiar o conteúdo aqui. E vamos lá para o Modélica. Vou copiar esse conteúdo. E vamos lá para o Modélica, OpenModelica. Agora estou indo para o ambiente OpenModelica. A versão que eu estou usando é a versão 1.17, que é a última disponível no site. Então, quando vocês abrem o OpenModelica, vocês têm essa interface aqui. Então, eu vou criar um modelo do zero, clicando aqui, ó,
nesse íconezinho aqui. Vou colocar o nome do modelo, FunDefuse. E se eu tivesse... vou clicar em States aqui, só por uma questão de tipo de modelo. Se eu tivesse ele dependente ou inserindo classes e tudo mais, eu poderia colocar as bibliotecas ou pacotes que eu desenvolvi e estão associados a esse modelo. Poderia colocar aqui. Mas não tenho, é um modelo simples. Vou clicar aqui, ele vai criar para mim um diretório, onde está configurado o sistema. Clico, gerou aqui o FunDefuse. Depois eu vou explorar com vocês que a linguagem modélica tem uma biblioteca de modelos. Nós não vamos usar esses modelos agora, né, para esse desenvolvimento. Nós vamos, inicialmente, fazer simplesmente o desenvolvimento direto na linguagem modélica, sem usar esses bloquinhos. Depois eu volto e mostro para vocês como é que nós utilizamos esses bloquinhos. Então eu estou aqui, FunDefuse, eu vou entrar com código, certo? Depois a gente vai fazer entradas e saídas, e no primeiro momento eu vou entrar com código. Então, o nosso sisteminha aqui recebeu o modelo, o nome que eu dei o nome de FunDefuse. Agora eu vou colocar o equacionamento, que é o que eu vou discutir com vocês aqui, logo em seguida. Então eu copiei de lá. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer em casa é reproduzir isso que eu estou fazendo aqui. Então, vocês podem pegar o Jupyter Notebook que eu vou passar para vocês e copiarem o código e colocarem o código aqui dentro. Bom, vamos entender um pouco mais o código da linguagem modélica. Meu objetivo aqui não é apresentar a linguagem modélica, eu já passei um material a respeito disso para vocês. Meu objetivo aqui é mostrar o funcionamento do código do sistema, certo? Mas então, antes de mais nada, o modelo começa com a palavra-chave model. Nós vamos usar um conjunto de parâmetros. Os parâmetros são os parâmetros cinéticos. K1, 0 da primeira reação, K2, 0 da segunda e assim por diante. A energia de ativação sobre R também está aqui escrito para cada uma das reações. Estou considerando a versão do reator isotérmico, então nós estamos colocando aqui a temperatura como parâmetro. A temperatura poderia ser uma variável, mas como eu estou considerando aqui uma versão simplificada, a versão isotérmica, eu considerei a temperatura como um parâmetro. Se eu não alterar nenhum valor desses dos parâmetros aqui, ele vai usar esses númerozinhos que aparecem aqui como valores iniciais. Então eu posso substituir esses valores, mas se eu não escrever nada para eles, eles vão ser inicializados com esses números que estão aqui do lado do igual. Então, esses seriam os valores default, mas eu posso alterá-los sem precisar recompilar o código. Também defini dois parâmetros correspondentes à condição inicial. Nós temos duas equações diferenciais, a relativa a CA e a relativa a CB. Criei três variáveis auxiliares, que são as taxas de reação R1, R2 e R3, e tenho variáveis associadas aos estados, que é o CA e o CB. E aqui eu coloquei como chute inicial CA0. Eu poderia até colocar exatamente para ele começar com esse valor, né? Esse seria o fixed. Mas é características da linguagem modélica, que meu objetivo aqui não é discutir a linguagem modélica, e sim apresentar para vocês o funcionamento e a interligação entre os códigos. Aí, normalmente, os modelos têm entradas e saídas. As entradas, nesse caso, vamos considerar DF, que é a taxa de diluição, e o CAIN. Então, input, variável real, DF, CAIN. E como saída,
nós vamos colocar como o CA out e o CB out, certo? E aqui vamos então colocar o equacionamento do sistema. As taxas de reação R1 é dado por essa expressão, R2 por essa, R3 por essa. A linguagem modélica, ela permite, por exemplo, eu poderia escrever assim, e seria exatamente a mesma coisa. Certo? Eu não preciso escrever isolando, mas nesse caso, normalmente, esse é um sistema algébrico diferencial que pode ser reduzido facilmente para um sistema puramente diferencial. Então, basta que as equações algébricas são R1, R2, R3. Essas reações elas podem ser escritas diretamente aqui na equação e eu tenho um sistema que se reduz facilmente a um sistema puramente diferencial. Mas a vantagem é que a linguagem modélica, eu não preciso me preocupar com isso. Eu escrevendo as equações algébricas e diferenciais, não preciso respeitar a ordem, eu poderia colocar esse R1, R2, R3 abaixo aqui do CA, CB, poderia perfeitamente levar aqui para baixo e não teria nenhum problema com relação à resolução, porque ele resolve tudo junto. Numa linguagem atributiva ou na seção de algoritmos que a linguagem modélica confere, eu sou obrigado a fazer o sequenciamento de cálculo. Aqui não, na equacionamento eu não preciso fazer isso. Certo? Mas se eu fosse fazer a implementação numa linguagem tipo MATLAB ou mesmo em Python, eu teria que fazer desse jeito aqui. Eu teria que calcular na sequência e colocar aqui para poder usar e resolver o sistema. Mas em Python ou em MATLAB eu teria que fazer isso. Aqui eu não preciso, eu posso resolver tudo junto e não preciso me preocupar com isso. Essa última equação, logo depois das derivadas, essa aqui que eu estou escrevendo, é um tempo morto. Então eu coloquei um tempo morto de 0,5. Então ele vai pegar o CB calculado e vai simplesmente adicionar um tempo morto de 0,5, como se fosse um cromatógrafo, por exemplo. Certo? Também posso colocar esse tempo morto de 0,5 como sendo um parâmetro. Então basta eu definir tempo morto aqui em cima e aí eu posso alterar esse número e alterar o tempo morto no sistema. Certo? Então a primeira coisa é escrever o conjunto de equações. Escrevi o conjunto de equações, tal. Às vezes a gente pode esquecer um ponto e vírgula, alguma coisa assim. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma checagem do código. Se eu clicar aqui, ó, nesse sinalzinho aqui, eu vou ter uma verificação e ele me diz o seguinte, ó, que o meu modelo está ok, não teve nenhum problema. Ele consiste de 9 equações com 9 variáveis. Sendo que 3 dessas equações são triviais. As equações triviais são essas aqui, ó. São variáveis desnecessárias. Essas variáveis aqui seriam variáveis desnecessárias. Se eu colocar, por exemplo, se eu desconsiderar essas variáveis, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou colocar um comentário. Aí, vou calcular de novo, ele vai me dizer que eu tenho 2 equações desnecessárias. Comentário na linguagem modélica é 2 barras. Então aqui, ó, coloquei o comentário e ele me diz agora que eu tenho 2 equações desnecessárias, ou 2 equações simples, triviais. Mas vamos manter aqui desse jeito. Não há necessidade, mas se eu for fazendo um esqueminha de bloco, é interessante eu ter variáveis que se comunicam com blocos posteriores e anteriores, independentes e não sendo variáveis de estado. Por isso que foi escrito dessa forma. Digamos que eu tivesse escrito sem um ponto e vírgula aqui, ó.
que seria um erro. Certo? Escrevi aqui, vamos ver o que ele vai nos dar. Ele me diz, olha, tem um erro. Tem um erro no meu código. Então, essa é a vantagem de editar usando o Open Modelica, porque ele me oferece um ambiente de edição adequado do sistema, em termos de equacionamento, e ele me tem uma checagem, e eu posso, então, com isso, rapidamente resolver erros que, de outra forma, eu poderia passar um trabalho razoável para resolvê-lo. Certo? Ele também oferece a possibilidade de inserção de debugger. Eu posso debugar o código colocando breakpoints e coisas do gênero. No nosso caso aqui, nós vamos simplesmente rodar o nosso código, porque o nosso código, pela nossa triagem aqui, está tranquilo, está perfeito, já pode ser compilado. Se eu usasse outras bibliotecas e eu quisesse fazer a checagem além do código que eu escrevi, o resto do código, eu clicaria nesse íconezinho aqui, que aí ele verificaria todo o código. O primeiro íconezinho do lado, eu faço a checagem só dessa função, enquanto que o outro eu checo todo o modelo, inclusive as bibliotecas que ele chama. Certo? Então, estou com o meu modelo pronto, lindo, maravilhoso, vou simulá-lo. Professor? Diga. Eu só fiquei confuso ali naquela parte do CB_out, do CA_out, que são exatamente aquelas variáveis ali, por que o programa diz que não precisaria delas? Sim, qual é a questão? Alô? Sim, diga. Tá ouvindo? Professor, ali eu só fiquei em dúvida na parte do CA_out e do CB_out. O que exatamente que são essas variáveis? Essas variáveis elas estão redundantes para esse modelo específico. Não há necessidade de colocá-las. Elas vão ser interessantes quando depois eu vou encapsular esse modelo, colocá-lo numa caixinha, e aí eu vou ter saídas desse modelo para integrar a outros blocos. Tá. Aí é importante essas variáveis porque permite mais facilmente a integração. Mas isso eu vou fazer depois. Depois eu vou mostrar para vocês que a gente pode criar, encapsular esse modelo como tendo entradas e saídas. E essas entradas e saídas que eu conecto a outros modelos. Aí eu não preciso, por exemplo, ter pegar uma variável de estado do modelo, entendeu? Então, mais quando eu começo a trabalhar com conexões com outros modelos e encapsulando deles dentro de um bloco. Mas para esse caso específico, do jeito que a gente vai rodar aqui, e vamos rodar em Python, não haveria necessidade. São variáveis desnecessárias. Inclusive, quando nós clicamos aqui, ela diz que tem 3 definições de equações triviais. Certo? Então, são equações triviais que elas estão para a nossa integração, entrada e saída com os demais blocos. Então, são variáveis para fazer a conexão quando nós encapsularmos com um bloco. Então, daria perfeitamente para suprimi-las e nós não teríamos nenhum problema para aquilo que a gente vai fazer agora, certo? Compilei o modelo, ele vai me pedir o diretório, vou colocar aqui salvar, ele está compilando, ele transforma a linguagem modélica em um código C e compila esse código C. E agora nós estamos com a possibilidade de visualizar a simulação do sistema. Ele simulou, eu já vou mostrar os parâmetros que ele simulou, mas vamos ver alguns gráficos.
Vamos ver o CB delay, que é com tempo morto, e o CB sem tempo morto, que é o azul. Então eu posso, vocês viram que eu tenho do lado de cá as variáveis possíveis de serem visualizadas no sistema. Então, se eu voltar lá meu modelo, essas variáveis todas aqui são as variáveis que variáveis e parâmetros, né? Que o nosso modelo tem. Então, se a gente voltar para o nosso modelo, todas aquelas variáveis que estão listadas aqui são essas aqui, ó. São parâmetros. A diferença de parâmetros para variáveis é que parâmetros não depende do tempo. O valor se mantém ao longo de toda a simulação constante. E enquanto que as variáveis, elas podem variar ao longo do tempo. Elas podem ser variáveis que eu estabeleço como uma variável de entrada, por exemplo, uma temperatura, um distúrbio, que eu vou variar ao longo da minha simulação. Se normalmente eu acoplar na forma de uma perturbação externa, é interessante que eu coloque como um input, é uma variável de entrada, certo? E algumas variáveis vão ser definidas e calculadas pelo modelo. Então, nós temos as variáveis R1, R2, R3, CA, CB, e essas variáveis, como CB tempo morto, CB out, CA out delay, com tempo morto, certo? Então, essas variáveis todas estão lá disponíveis quando eu vou para o plotting. Estou ali no plotting, todas essas variáveis estão lá. Se eu quero ver como é que variou a cinética da reação, eu clico aqui e aparece a cinética da reação. Eu posso fazer novos gráficos, por exemplo, digamos esse gráfico aqui, eu tenho o CB e o CB com tempo morto. Ele, com tempo morto, ele é deslocado de 0,5, porque eu defini assim, certo? Mas eu vou fazer mais um plot. Então, eu vou criar mais um plot, eu clico aqui em cima e vou fazer mais um plot em relação ao tempo, porque eu quero ver a evolução das cinéticas das reações. Então, as cinéticas das reações estão aqui, ó, plotadas. Eu volto para o meu plot lá. A vantagem é que quando eu for fazer ressimulação, os plots são, então, atualizados. Então, vamos fazer aqui ó, o seguinte. Ó. Vamos alterar nessa figura, vamos colocar também o CA. Então, o CA. E vamos alterar a espessura das linhas. Então, eu vou pegar cada uma dessas linhas e vou fazer uma linha um pouco mais grossa. Vou pegar a linha CB, vou deixar mais grossa. Posso alterar a cor da linha no setup. Posso colocar título, meu gráfico, composição. Posso alterar o tamanho e assim por diante. Se eu quero alterar os valores máximos e mínimos, eu posso alterar também aqui, ou posso deixar em Autoscale. Por exemplo, se eu quisesse, não em lugar de ser 1.4, eu quisesse que fosse 1.2 de valor máximo. Eu chego aqui, coloco ali e ele já altera lá para mim. Posso exportar esse gráfico, só fazendo um save aqui. Posso pedir para ele atualizar a escala usando o Autoscale. Né? Então, o que aconteceu nesse modelo? Se vocês olharem, nesse modelo, nós não informamos o valor, se eu voltar aqui à modelagem, não tem definição para essas duas valores de entrada, CAIN e DF. Então, ele partiu de uma situação que corresponde àqueles valores de CA0 e CB0, condição inicial, e o reator foi para uma condição que a saída correspondesse a ter DF igual a 0 e CAIN igual a 0.
Então, vamos alterar esses valores. Vou colocar o valor que gerou o estacionário desse sistema é taxa de diluição 18,83. E CAinho, que eu não tinha nada informado, 5,1. Que eu vou usar depois nas outras simulações. Eu vou usar isso como variáveis de entrada. E por isso que eu não setei esses valores. Eu poderia setá-los, mas eu não setei esses valores, porque nós vamos usar como variáveis de entrada nas simulações que nós vamos fazer em Python. E agora eu vou ressimular esse sistema. Não preciso compilá-lo. Eu vou simular com esses valores. Só tenham cuidado de quando vocês, para garantir a entrada do valor, vocês têm que mudar de célula. Senão, por exemplo, 5.1, se eu quisesse alterar para 5.3, eu teria que, para que ele carregasse esse valor, eu teria que mudar para uma outra célula. Certo? Senão ele não mantém o valor novo. Ele não substitui pelo valor novo. Agora, para simular, eu vou ressimular o sistema. Clico aqui, ele ressimulou o sistema. Aí o que aconteceu? Ele tem, vamos pôr no Autoscale. Vou alterar o range aqui, porque aplicar CB, CA 1,23. Eu vou trocar aqui e vou colocar em 1,4. Pronto. Vou pôr em Autoscale, porque daí ele determina automaticamente a escala. Não vou pôr nada de Autoscale, vou deixar um ponto. Vou pôr 0 a 1,4. Então, o que aconteceu aqui? Estão vendo apenas duas linhas, não houve alteração nenhuma, porque se eu entrar no sistema com CAI igual a 5,1, e DF igual a 18,83, eu vou ter exatamente as soluções estacionárias que aparecem aqui no sistema quando eu escrevi. Ó. Esses valores de CA0 e CB0 correspondem exatamente à solução estacionária quando eu entro com DF igual a 18,83 e CAI igual a 5,1. Se eu fizer qualquer alteração desses valores, os números vão trocar. Então, eu vou trocar agora, vamos supor que a taxa de diluição, eu vou passá-la para 20. Vou aumentar de 2. Agora, se eu não trocar a célula, ele não vai assumir o valor. Então, não posso esquecer de trocar a célula. E vou ressimular o sistema. Aí está ali, ó. Eu vou pôr no Autoscale, para nós visualizarmos melhor. Aí nós vemos que o sistema tem uma resposta inversa nos componentes CB. CB é azul, sem tempo morto está aqui. E com o tempo morto está aqui. Se eu tirar o CA do gráfico, fica mais fácil de verificar a resposta inversa. Então, a vantagem aqui é que eu consigo rapidamente ver variáveis que me interessam, tirá-las, colocá-las. Se eu quero ver a derivada, eu vejo aqui. Ó. Essa é a derivada. Então, eu tenho um modelo completo, tenho a possibilidade de verificar se o modelo está coerente, posso alterar valores do modelo e coisas do gênero, certo? Então, essa é uma parte interessante, importante e que facilita bastante o nosso trabalho na hora de desenvolver o modelo. Então, eu estou com o modelo funcionando, estou com o modelo dando resultados que são plausíveis. Agora eu vou mexer nesse modelo, nesses parâmetros,
Porque eu quero o modelo para alguma coisa, ou é para otimização, ou é para estimação de parâmetros, ou é para controle e coisas do gênero. Então eu vou, na realidade, pegar agora esse modelo e vou exportá-lo para poder lê-lo no Python, certo? Então, testei o modelo e agora vou exportá-lo para o Python. Eu clico no meu modelo com o botão direito, pode ser com o botão direito ou pode ser aqui. Eu vou aqui no File, Export, FMU. Então, o modelo que eu vou exportar é esse que eu tenho clicado aqui, ó, FunDefuse. E aí eu vou ali no File, Export, FMU. O FMU vai permitir com que eu exporte o modelo já traduzido em C para ser utilizado em outro ambiente, que no caso vai ser o Python. Já gerei o código. Vou estar em processo geral, porque agora demora um pouquinho mais. Gerou o código. Ó. O código está lá nesse diretório. FMU é gerado dentro do... Então, se eu for lá no diretório, eu vou abrir o diretório para vocês. Windows Z. Pronto. E, no meu caso, eu estou colocando meus arquivos de saída de modélica nesse diretório. E aqui, então, nós temos o diretório que eu criei o modelo lá dentro do Open Modelica, que é o diretório FunDefuse, e o modelo que eu vou exportar, que é o modelo fundefuse.fmu. Se vocês olharem, eu consigo abrir esse modelo desse formato FMU usando... Ele é um arquivo zipado. Então, eu abro esse arquivo zipado. E vou obter justamente isso aqui. Isso aqui é o que tem dentro desse modelo. Tem o modelo propriamente dito em XML. No caso aqui não tem nada para mostrar o XML. Mas o modelo está escrito com as variáveis de entrada, tudo, o protocolo de comunicação, todo ele está dentro desse XML. Eu tenho a fonte que foi usada para a compilação desse modelo, os códigos todos utilizados e nesse arquivo zipado. E o mais importante, eu tenho o código binário. Na realidade, quando nós formos simular esse modelo em Python, nós não vamos precisar compilar nada. Nós vamos simplesmente pegar o que já está compilado, que está nessa DLL. Então, é importante ter em mente que se eu gerar no Open Modelica com 64 bits, eu tenho que usar o Python com 64 bits. Certo? Eu estou usando tudo com 64 bits, então eu estou com o modelo pronto para trabalhar com esses 64 bits. Então, esse arquivo FMU é um arquivo zipado que eu vou agora levá-lo para o diretório aonde eu vou trabalhar, onde eu tenho meu notebook em Python. Então, no meu caso, eu vou levá-lo para o diretório, eu vou, mais uma vez, eu vou abri-lo aqui, pego o FMU, eu vou copiá-lo, copiar, e vou levá-lo para aonde está o meu notebook que nós vamos trabalhar. Que no meu caso, estou usando o WinPython 381. E o notebook está aqui no diretório que eu
que é o antigo, vamos supor aqui. Eu vou dar um Ctrl V. E aí eu coloquei o arquivo aqui, ó, fandefuse.fmu. Então esse é o Fandefuse FMU, que eu acabei de gerá-lo e que nós vamos usar aqui no nosso sistema. Aqui ele, ó, acabei de gerá-lo. E copiei lá. Agora eu vou para o Python. Então, gerei o modelo, compilei o modelo, rodei o modelo e agora vou utilizá-lo no Python, que era aquele arquivo que nós começamos anteriormente. Tem uma outra forma de gerar e compilar modelos, que é o JModelica. Mas eu acho mais interessante para vocês usar o OpenModelica para compilar esses modelos. É mais fácil. E depois simplesmente carregar o FMU. Se você estivesse rodando e compilando no OpenModelica, então aqui é falado um pouco da linguagem modélica e do formato FMU e que está sendo utilizado nessa geração. Eu posso compilá-lo usando o JModelica, mas eu já gerei esse código. Se eu fosse gerá-lo usando o JModelica, eu teria que usar esse comando compile. Não vai funcionar para vocês, então é melhor não fazê-lo, mas ele já gerou o arquivo. Então, a partir de agora, essa parte aqui de compilação, ela já foi feita no OpenModelic. Então, você não precisa fazê-lo, pode deletar isso aqui. Só está aqui caso se gerasse o modelo em OpenModelic. Mas já vamos direto aqui para a importação do modelo gerado. Então, a partir daqui, do item 1.2, é o que nós vamos utilizar. Para poder usar este modelo dentro do Python, vocês têm que ter esse pacote. Essa é uma das alternativas. O OpenModelica tem um outro pacote que também pode ser utilizado para importar modelos FMU. Mas esse outro pacote, que é o OEM Python, não é bom. Ele ainda não está bom. E o melhor pacote que eu sugiro que vocês utilizem é esse PyFMI. Então, eu tenho que ter esse pacote instalado, PyFMI, que eu já vou explicar para vocês. E desse pacote PyFMI, a gente vai usar o comando loadFMU. Essencialmente é esse comando que nós vamos usar, que vai carregar o arquivo FMU que nós geramos no OpenModelica. E aí nós temos aqui outras importações para geração de gráfico, que nós vamos usar o Matplotlib, o NumPy, e vamos usar também o Control, que é o pacote de controle, com o MATLAB. Se vocês baixarem o InPython que eu apresentei e mandei para vocês, vocês vão estar com o sistema tudo já instalado e vai funcionar direto. Caso vocês não tenham essa versão e queiram instalar o pacote PyFMI por conta própria, vocês têm duas alternativas. Se você estiver com o software Anaconda, você tem o pacote para instalação com Anaconda. Você vai ter que usar o comando conda install ccondaforge pyfmi. E você também tem que instalar primeiro, antes de fazer essa instalação, a instalação desse outro pacote que é o Asimul. Então você primeiro roda e instala esse comando aqui no Anaconda e depois você instala o PyFMI e aí vai funcionar esse notebook que eu estou mostrando para vocês. Esse pacote normalmente não vem instalado. Uma outra alternativa, caso você use o InPython, você pode ir nesse site aqui, ó,
que é de extensões, e baixar a versão já compilada do PyFMI. Isso eu já fiz, já está disponível no WinPython, que eu disponibilizei para vocês. Você pega a versão correspondente, 32 bits ou 64. Então tem que escolher a versão compatível com o Python de vocês, baixa. Mais uma vez, você tem que ter o pacote Assímulo instalado, que também tem aqui a versão correspondente. Você baixa a versão correspondente. Esse Assímulo é onde tem um integrador, onde tem o Sundials, que é um integrador que resolve o sistema de equações algébrico diferencial. Então, eu tenho que tê-lo instalado também. Mas, como eu já disse, se vocês baixarem a versão 3.81 que eu uso, vai funcionar direto. Então, vamos lá. Vamos rodar, carrego o pacote, os pacotes. E agora eu vou carregar o modelo. Então, vou usar esse comando load-fmu. Como nós geramos com o nome FunDefuse com o tempo morto, eu fiz isso antes para ver se estava funcionando tudo direitinho, peguei o nome que eu acabei de gerá-lo, né? Então, o nome que eu acabei de gerar é o arquivo, esse aqui, o FunDefuse FMU. Então, é esse nome que nós vamos pegá-lo aqui, ó. Ele está no diretório, então no mesmo diretório do meu notebook. Shift Enter, ele está carregando, carregou. E agora eu consigo simular o meu modelo, alterando parâmetros desse meu modelo. Primeira coisa que eu vou fazer, observe que eu carreguei o modelo FunDefuse que está compilado lá nesse sys aqui, ó. Então, eu sempre vou ter que fazer referência a esse sys, é sys ponto alguma coisa. Se eu chamar esse sys de planta, aí eu vou usar planta e não um sys, tá? Então, é sempre essa a ideia. Eu posso carregar vários modelos, posso colocar numa variável planta, numa outra variável planta 1, planta 2, planta 3, tem modelos diferentes. E o nome que eu colocar aqui é o nome que eu vou me referenciar. Então, se eu coloquei sys aqui, eu vou ter que colocar sys aqui, ó. Mas eu poderia colocar planta lá e planta aqui. Então, são as duas formas. Então, aqui eu estou pegando os parâmetros que definem o algoritmo de integração desse sistema e estou resetando esses valores. O importante aqui é o 50. Esse 50 aqui é para não aparecer o resultado durante a compilação e a resolução. Se eu não colocá-lo, vai aparecer o resultado. Vocês podem tirá-lo aqui para testarem vocês mesmos. Então, os comandos e tudo mais, e umas explicações adicionais estão aqui no nosso Python Notebook. Agora eu vou simular o nosso sistema. Vou simulá-lo. Observe que toda vez que eu me referenciar ao sys, eu estou me referenciando àquele pacote importado, que é o FunDefuse. Então, antes de fazer qualquer simulação nova, eu tenho que reinicializá-la, resetá-la. Então, eu sempre uso esse comando sys.reset para poder rodar uma nova simulação a partir do zero, ou a partir do início dela. Aí, agora eu vou setar valores. Observe, lá no OpenModelica, nós inserimos os valores de CAIN e IDF aqui na janela, né? Vamos voltar lá para o nosso código. Nós inserimos os valores de CAIN aqui e de IDF aqui. Então, o que eu vou fazer agora, ó, é inserir esses valores, ou setar estes valores, com o comando set.
Com o comando set eu posso alterar valores de parâmetros e setar valores, no caso aqui, para as duas entradas, DF e CAIN. Então, se nós recordarmos do nosso modelo, aqui eu estou setando o valor de duas variáveis de entrada, de dois inputs, e estou também setando a temperatura de operação. Então, vamos pegar o modelo, que é o mesmo modelo que nós compilamos. Se eu não setar o valor, ele vai usar essa temperatura aqui, 134,14. E ele não tem nenhum valor de DF e de CAIN. Aqui eu estou alterando esse valor. Eu estou passando esse valor para 113,61. E estou considerando DF igual a 14,19 e CAIN igual a 5,1. Então, eu estou setando, alterando os valores. Os valores que eu não alterar, ele vai usar os valores default, os valores que eu inseri aqui como igual. Então, os demais valores vão ser esses que foram escritos aqui. Certo? E aí, vamos simular isso. Está aqui simulado. Aí, a simulação ela vai rodar a partir desse comando aqui, ó, que é o sys.simulate. Eu informo o tempo de início da simulação, o tempo final da simulação, e as opções de simulação, se eu informar, ele vai pegar essas options aqui e vai colocar aqui. Ó. Poderia, por exemplo, usar as opções default e daí ele vai apresentar aqui a estatística da simulação. Ó. O número de passos, o número de avaliações de jacobiana, o tipo de solver que foi usado, a tolerância utilizada, o tempo de simulação. Mas quando eu vou repetir essa simulação várias vezes, é interessante que ela não apareça. Quando a gente coloca esse 50 aqui, ó, a gente suprime a exibição disso aqui. Ó. Então, por isso que nós estamos usando aquelas options lá. E aí nós vamos suprimir esses valores. E aqui nós estamos plotando. Os resultados da simulação aparecem na variável res. Se eu colocasse R aqui, seria R aqui. É um dicionário que tem os valores. Então, das variáveis. Time está na variável T, o variável tempo está na variável time. E aqui são as variáveis do modelo em si. São aquelas mesmas variáveis. Essas mesmas variáveis aqui, ó, eu posso usar lá dentro no nosso sistema. Então, eu posso usar res, entre colchetes, aspinhas, CA, caso eu queira a variável CA, e assim por diante. Então, é o mesmo nome das variáveis que eu defini no meu modelo, que aparecem lá no OpenModelica, que aparecem aqui. Então, aqui nós temos os valores estacionários correspondentes, por exemplo, a uma taxa de diluição de 14,19 e CAIN igual a 5,1 e temperatura 113,61. Então, os valores estacionários seriam esses valores aqui ao término da simulação. Para pegar esses valores, eu posso fazer dessa forma aqui. Ó. Eu pego o res, a variável que me interessa, menos 1, que ele vai me dar o último valor. Com esse menos 1, ele vai me dar automaticamente o último valor da simulação. E aí ele me dá os valores estacionários correspondentes àquelas entradas.
Então, para cada conjunto de entradas aqui e temperatura, eu vou ter outros valores estacionários, certo? Outros valores estacionários que eu posso obtê-los dessa forma. Então, eu posso usar o modelo dinâmico para obter soluções estacionárias, inclusive é o exercício que vocês vão ter que fazer. Uma parte do exercício é gerar o gráfico das soluções estacionárias. Bom, então, se eu quero saber quais são as variáveis disponíveis, eu posso usar o dicionário através as variáveis de entrada de estado, as variáveis de estado eu sei por aqui, no modelo. A lista das variáveis de entrada através desse comando e das variáveis de saída através desse comando. Aqui eu estou setando 3 pontos de operação, aonde eu informo a taxa de diluição, a temperatura de operação, a concentração de alimentação e as duas soluções estacionárias de CA0 e CB0. Então, se eu entrar com essas entradas aqui, os valores de CA0 e CB0 estacionários são aqueles ali, certo? Se vocês estiverem recordados, quando nós fizemos aquela simulação em OpenModelica informando 18,83 e CAI igual a 5,1, o sistema ele partiu do valor estacionário correspondente a os dois valores CA0 e CB0 que estavam como default do nosso modelo, corresponde justamente a esse ponto, e por isso que ele não saiu e não alterou de valor, certo? Porque ele já estava no estacionário e permaneceu no estacionário, certo? Esses pontos de operação, se vocês recordarem da aula teórica, eles correspondem, no caso da reação de Van der Fuse, então nós estamos pegando um ponto que é 134, então aqui é a concentração de CB estacionário, e aqui a taxa de diluição. Então, a taxa de diluição é aquele DF, certo? Então, aqui é o DF. Que está escrito como F, mas é o DF. Então, isso aqui são soluções estacionárias. O ponto de operação é 134. Então, mais ou menos, é essa curva verde, um pouquinho mais para a direita dessa curva verde. Então, o primeiro ponto de operação é 18,83 com essa temperatura. Esses gráficos aqui, todos eles foram feitos com CAI igual a 5,1. Aí nós temos um outro ponto que corresponde à temperatura de 113,64. 113,64 seria entre a vermelha e a azul, mais ou menos uma curva aqui assim. E o outro corresponde a 103,51. 103,51 seria equivalente a essa linha vermelha aqui, um pouquinho parecido com essa linha vermelha. Certo? Então, são 3 pontos de operação distintos. Então, a curva, ela altera a variável temperatura, é fundamental para escolher a condição operacional. E o que a gente tem nesse sistema? E agora que é o que a gente vai começar a trabalhar. Nós temos 3 pontos de operação nesse sistema, que é onde nós vamos linearizar esse sistema. Então, eu vou mostrar para vocês como é que nós obtemos a função de transferência, o modelo linearizado, automaticamente usando os comandos em Python. Nós vamos... Um dos pontos de operação, o ponto de operação OP1, ele trabalha nessa região aqui. Então, ele amplifica essa região com aumento de temperatura. Então, essa região ela é amplificada, que é à esquerda do pico. Já o ponto de operação 2, ele está exatamente em cima do pico. Então, ele é exatamente em cima do pico.
À esquerda do pico ele tem ganho positivo, à direita do pico ele tem ganho negativo. À esquerda do pico eu tenho resposta inversa, à direita do pico eu tenho overshoot. Então esse é o ponto de operação com ganho nulo, porque eu estou exatamente em cima do pico, a derivada dessa curva estacionária corresponde ao ganho, e então eu tenho o sinal do ganho negativo à esquerda do pico, positivo à direita do pico, e no pico ganho nulo. E o terceiro ponto de operação é à direita do pico, o ganho é negativo, e o zero é um zero entre o polo mais próximo da origem e o eixo imaginário, levando a um overshoot. Então, esses três comportamentos, eles ocorrem nesse sistema, e esses três comportamentos nós vamos evidenciá-los agora através da linearização. Então, os três pontos de operação escolhidos são justamente esses aí. Então, o que nós vamos fazer agora é obter o modelo linearizado, ou seja, obter automaticamente essas derivadas que aparecem aqui, avaliadas no estacionário. Aí eu vou ter a matriz A, que corresponde a esse aqui, a matriz B, a matriz C e a matriz D, da nossa representação do espaço de estado, automaticamente usando Python. Certo? Então, aqui eu vou definir as coordenadas desses pontos. Então, quando eu escolher OP1, eu estou pegando as condições relativas ao ponto de operação 1. Quando eu fizer OP2, e assim por diante, é do ponto 2 e 3, sucessivamente. Certo? Então, vamos analisar os comportamentos dinâmicos desses pontos, desses três pontos de operação. Vamos obter o modelo linearizado. Então, primeiro eu vou ilustrar para vocês como é que nós obtemos o modelo linearizado. Essencialmente, são esses comandos que aparecem aqui. E eu vou explicá-los agora detalhadamente para vocês. Então, a primeira coisa é, eu vou linearizar no ponto aonde parou a simulação. Então, para garantir que o sistema vai estar no estacionário, correspondente àquelas coordenadas daquele ponto, eu vou simular ele até o instante 3. A gente viu que até o instante 1 de tempo, a reação já chega no estacionário, então, que é o que está aqui. Ó. E, na verdade, 0,25 é suficiente. Estou simulando, no caso, até 3. Então, está mais do que estacionário. Certo? Então, eu só estou para garantir que eu estou simulando o sistema até ele ficar no estacionário perfeito do sistema. Essa é uma das formas. Então, a primeira coisa eu seto os valores correspondentes ao estacionário do ponto 1, 2, 1 e 1, quer dizer, o ponto 1. Faço a simulação só para garantir o estacionário. Na realidade, eu nem precisaria ter feito isso, porque como eu já passei as coordenadas do estacionário aqui, ele já vai estar no estacionário desde o instante 0. Mas assim eu garanto que ele vai até o estacionário. E agora, terminei a simulação, o último valor aonde as variáveis de estado estavam, aonde tudo estava, o sistema estava, na simulação, eu vou obter aqui a representação do espaço de estado. Aqui, esse é o comando que me gera automaticamente as matrizes A, B, C e D. Então, aqui eu tenho as matrizes A, B, C e D. E agora, essas matrizes A, B, C e D, eu estou usando o pacote do control. Tudo que começa com ML, a gente está usando o pacote do control. Nós estamos usando esse pacote aqui. Ó. Tudo que começa com ML. Isso não tem nada a ver com modélica. Isso não tem nada a ver com
o modelo compilado. O modelo compilado me deu as matrizes A, B, C e D. Certo? E aí, eu vou pegar agora essas matrizes A, B, C e D e vou colocá-las num objeto que é a representação do espaço de estado, usando esse comando mlss. Aí eu estou convertendo essas matrizes A, B, C e D geradas, levando elas para o formato array, e aí eu tenho um modelo linearizado. Então, aqui, syslin representa a versão do modelo linearizado no ponto de operação 1, no caso, porque as coordenadas do ponto de operação 1 são 1 que eu estou usando. E aí, agora eu simulo e tenho um modelo linearizado. Para obter a resposta de grau desse modelo, eu uso uma outra função no pacote, que é a função step. Então, eu pego o modelo syslin, que eu linearizei, e simulo para a entrada 1. Tem um degrau na entrada 1. Certo? E aí eu tenho aqui a simulação. As matrizes A, B, C e D estão aqui escritas. Principalmente quando eu for linearizar o sistema, eu sou obrigado a ter variáveis de saída e entrada. Se eu fosse só simular o sistema, eu não precisaria ter variáveis de entrada e saída. Mas quando eu for trabalhar com a representação do espaço de estado, eu preciso ter definidas as variáveis de entrada e saída. Certo? Porque se eu não tiver elas definidas, eu não vou ter aqui os valores. E a sequência dessas variáveis de entrada e saída são essas aqui. Ó. A primeira variável de entrada do sistema é o CIN, a segunda é o DF. E aqui estão as sequências das variáveis de saída do meu modelo, e essa é a sequência que vai ser respeitada lá. Então, essa sequência aqui é por isso que eu peguei e fiz um degrau aqui no modelo linearizado na saída 1. Em Python, a saída 1 corresponde, na realidade, à saída 2. Né? Porque a saída 0 representa a variável CIN e a saída 1 a variável DF. Então, eu fiz um degrau, com isso aqui estou dizendo que eu fiz um degrau na variável DF. A variável DF corresponde a essa coluna aqui. Ó. Essa coluna aqui do modelo B corresponde à variável DF. Então, DF está aqui, CIN está aqui. Certo? E as saídas são nessa ordem que aparece aqui, ó, CAout, CBout, CBout delayed. Que aí, no caso, quando tem o delay, ele vai aparecer 0, tá? Então, por isso que é importante, quando você tiver uma variável de saída que é uma variável de saída com tempo morto, quando ele linearizar, ele vai dar 0. Certo? Então, por isso que é importante, para obter um modelo linearizado correto, é importante colocar o CBout sem o tempo morto, senão vai aparecer 0, que é o que aparece aqui. Ó. Esses 2 zeros, porque corresponde à versão com o tempo morto. E o que é importante vocês terem em mente que, para a função de transferência, eu preciso ter a versão sem o tempo morto, senão eu vou obter um modelo linearizado não correto. Então, essa última linha não nos interessa. Por isso que nosso modelo tinha aquela redundância de variáveis para esse processo de linearização.
Aqui está a simulação, então, do modelo. Vamos agora analisar vamos obter a função de transferência desse modelo e vamos analisar a localização dos polos e zeros, usando comandos do canal que é de DF para CB. E DF para CB está associado ao canal 22 por causa dessa ordem aqui. Ó. Essa ordem é importante, essa ordem que está aqui e essa ordem que vai ter na matriz de transferência. Então, para obter a matriz de transferência, eu vou usar o comando ml.tf. Aí eu vou pegar a matriz no espaço de estado, que é o syslin aqui, ó, que tem essas matrizes A, B, C e D. Através desse comando .tf, ele vai me gerar a matriz de transferência. E eu vou analisar um canal específico, que é o canal que me interessa nesse caso específico. E aí eu peguei o canal específico, que é o canal 22, mas lembre-se que em Python tudo começa em 0. O canal 22 está na posição 11, porque a posição 1.1 na matriz de transferência corresponde ao 0, 0. Certo? Então, esse cuidado que pode causar confusão para vocês. Ali a matriz de transferência. Nós temos um 0 no semiplano direito, que é responsável pela resposta inversa, e 2 polos. Antes de eu dar seguimento a isso aqui, eu vou dar um Alt-Enter para criar uma célula e para mostrar a matriz de transferência. Essa é a matriz de transferência. Observe que a última linha, ela não nos interessa, tá? Ela não nos interessa, a última linha, porque corresponde à saída com tempo morto. Essa saída com tempo morto não é capturada corretamente por esse procedimento de linearização que eu mostrei para vocês aí. Aí nós pegamos a função de transferência, essa aqui, ó. Essa é a função de transferência que corresponde a saída de CB e entrada de DF. Certo? Agora vamos comparar o modelo linear com o não linear. Não, vamos simular o modelo não linear. Vamos primeiro simular o modelo não linear com degrau de 5. Então, agora vamos largar um momento o modelo linearizado, depois nós vamos comparar o modelo linearizado com o não linear, na simulação da resposta degrau. Mas, primeiro vamos simular o modelo não linear com degrau de 5. Estabeleci aqui o degrau, vou rodar uma nova simulação, é a sys.reset, então eu tenho que resetar o modelo, seto os parâmetros com esse comando aqui, seto a entrada, que é o DF, e o degrau de 5. E simulo. Aí eu tenho a resposta a um degrau de 5. Ou seja, saiu fisicamente de 18,83 somado 5. Foi para 23,83 o valor de DF. E aí aqui é a saída de CB. Para comparar o modelo, a melhor forma de comparar o modelo linearizado com o modelo não linearizado, com o modelo nas grandezas atuais, é trabalhar com variáveis desvios. Certo? Então a gente vai calcular o CB, delta CB, que vai ser o CB ao longo do tempo. Isso aqui é o CB ao longo do tempo, aqui é a CB de t. Posso colocar isso para deixar claro aqui o Y label.
que é CB de T. CB de T versus o tempo, né? Que é a simulação tempo versus CB. CB versus CB em função do tempo. A melhor forma de comparar com o modelo linear é trabalhar com variáveis desvios. Então, a gente vai pegar o CB de T, então isso aqui é o gráfico CB de T. Vamos descontar o CB0, que é a solução estacionária, e dividir pelo tamanho do degrau. Certo? Vamos dividir pelo tamanho do degrau. Porque se eu fizer no modelo linearizado um degrau de 10, vai ter uma saída 10 vezes maior. Então, a melhor forma de comparar um modelo não linear com o modelo linearizado é trabalhar com variáveis desvios normalizadas pelo tamanho da perturbação degrau que eu for utilizar. E aí o plot, essas simulações, então todas elas não preciso simular novamente, é simplesmente pegar o resultado da simulação, o resultado da simulação está na variável R aqui, ó. CB menos a condição estacionária, CB0, dividido pelo tamanho do degrau. E aí eu vou comparar com a simulação do modelo linear. A simulação do modelo linear foi feita aqui, ó. Essa simulação aqui do modelo linear está na variável y. Então, eu vou pegar essa variável y e esse t aqui e vou plotá-lo. Nesse segundo plot, ó. Esse segundo plot plota o modelo linear. O modelo linear está na curva tracejada. O não linear, normalizado pelo tamanho do degrau, está na curva azul. Agora eu consigo comparar os dois facilmente, porque o modelo linear foi gerado com um degrau unitário. E aí eu faço a simulação comparando os dois. Aí eu tenho os dois. Eu vejo aqui claramente que a linha azul foi obtida com um degrau de 5, a linha laranja foi obtida com o degrau com modelo linearizado. A linha tracejada, então, é o modelo linearizado e eu comparo. Agora eu vou fazer isso para os 3 pontos de operação, e não só para um degrau, 4 degraus diferentes. Nós vamos usar degraus de ordem diferentes. Então, vamos fazer um degrau correspondente a menos 10, menos 5, 5 e 10. Então, vamos pegar o valor de DF que define o ponto de operação e vamos subtrair de menos 10, subtrair menos 5, somar 5 e somar 10. Então, essas são as magnitudes dos degraus que nós iremos fazer para esse sistema. E o sistema não linear, para cada tamanho de degrau, eu vou ter uma resposta diferente. E para comparar todos esses degraus, nós vamos pegar e vamos normalizar a resposta. Ou seja, vamos fazer a variável delta, como foi apresentado, dividido pelo tamanho do degrau. Isso está dentro desse loop aqui. Então, o loop interno faz isso e o loop externo faz os pontos de operação. E aí vamos comparar o modelo linear e o não linear. Tudo isso, vapt-vupt. Se vocês lerem o código, na realidade ele reproduz códigos que eu expliquei, partes desse código, ele reproduz aqui em loops. Certo? Então, aqui nós temos o primeiro ponto de operação. Nós vemos claramente que nós temos o modelo linearizado. O modelo linearizado ele sempre vai ser a linha tracejada nesses gráficos. Nós temos resposta inversa nas 3 perturbações. Né? Então, as cores e os tamanhos dos degraus estão aqui. E
E nós vemos que o modelo linearizado ele é uma espécie de média de comportamento do sistema. E, normalmente, nós vamos projetar o controlador usando o modelo linearizado, mesmo que a planta seja não linear. A gente vê claramente, se a planta fosse linear, nós teríamos todas as curvas sobre a linha do modelo linear. Então, o grau de não linearidade do sistema é capturado pela distância das respostas normalizadas pelo tamanho dos degraus em relação à curva correspondente ao modelo linearizado. E a gente vê claramente que a resposta inicial do sistema praticamente independe do tamanho do degrau. E eu começo a ter discrepâncias estacionárias. Essas discrepâncias estacionárias de magnitude é onde nós temos a maior não linearidade. Então, a gente pode dizer que esse sistema apresenta uma não linearidade mais estática do que dinâmica. Porque na parte de resposta estática, aqui é onde ocorre a não linearidade. A resposta inicial é praticamente a mesma. Isso significa que se eu fizer um controlador rápido, que venha trabalhar nessa resposta inicial, e esse controlador tiver ação integral, eu vou conseguir trabalhar perfeitamente e controlar muito bem esse sistema sem nenhum problema. Porque essa discrepância estática aqui, a ação integral vai buscar na retroalimentação. Já o que eu tenho que ser capaz de trabalhar e aonde tem que ter pouca diferença é nessa resposta inicial. Então, se eu fizer um controlador rápido, que enxerga isso aqui, ele vai praticamente gerar uma resposta adequada para esse sistema, mesmo ele sendo não linear. Então, esse é o ponto de operação 1. O modelo linearizado, como nós já havíamos visto, ele apresenta um zero positivo e 2 polos. O ponto de operação 2, que é o crítico, o ponto de operação 2, ele está exatamente no pico. Então, degraus negativos vão apresentar a resposta inversa, degraus positivos vão apresentar o overshoot. E o modelo linearizado tem ganho nulo. Então, o modelo linearizado está aqui, degraus negativos, menos 10 e menos 5, apresentam resposta inversa, ganho positivo. Ficam à direita, à esquerda do pico, ganho positivo. E degraus à direita do pico, ganho negativo e overshoot. Então, essas duas respostas, vermelha aqui e violeta, que é o degrau 5 e 10, são com ganhos negativos e com resposta com overshoot. Certo? E esse é o caso onde o controlador linear vai ter problema, porque o ganho tem troca de sinal. E a gente vê que o comportamento dinâmico, até aqui eu não posso fazer nada. Então, o comportamento dinâmico do sistema, ele tem inversão do sinal do ganho, e aí o controlador vai dar pau. E aí, o sistema linearizado no ponto, ele tem um zero exatamente em cima da origem. E é justamente esse o sistema que tem a inversão do sinal do ganho devido à localização do zero. Ele possui, com zero positivo, ele possui ganho positivo, com zero negativo, ganho negativo, e com zero na origem, ganho nulo. Então, o zero é responsável pela troca de sinal. E, por fim, o ponto de operação 3, ele é à direita do pico, o ganho é negativo, e a gente vê que esse é o caso que tem o menor grau de não linearidade, porque menor é a discrepância entre as grandezas ali de variáveis de saída. E se eu perguntasse para vocês o que limita no primeiro ponto é essa resposta inversa aqui.
E o que limita a qualidade de controle desse caso aqui é o baixo ganho, que facilmente satura a variável manipulada. Então, cada sistema tem uma limitação. E como eu disse para vocês, nesse ponto de operação, nós temos, então, o zero localizado entre o polo mais próximo da origem e o eixo imaginário, representando resposta inversa. Então, aqui, isso que eu comentei é aonde nós deveríamos escrever aqui o grau de não linearidade do sistema. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, alguma questão? Então, agora nós vamos simular. Nós fizemos degraus de magnitudes, mas eu posso simular com qualquer tipo de sinal, com sinais senoidais, sinais rampa, o que for que eu quiser. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que nós simulamos usando entradas das mais variadas. Então, a primeira coisa é estabelecer o sinal. Vou fazer a simulação com o sinal senoidal. Então, vou entrar o DF oscilando segundo uma senoide, que é essa aqui, que está ilustrada aqui. Eu poderia usar dados experimentais também. O importante é que eu tenho que entrar os dados em que a primeira coluna corresponde ao tempo e a segunda coluna corresponde ao valor que me interessa, ou o valor da entrada, no caso DF, que é o que está variando aqui. Ou seja, eu gerei uma matriz desse jeito aqui, com aqueles comandos que estão ilustrados ali. Eu tenho que dar Enter, senão depois não vai funcionar. Shift Enter. E agora eu vou simular isso. O que muda em relação àquilo que nós vimos antes é que eu vou entrar aqui, ó. Eu vou usar o input, aquela matriz de dados lá. Primeira coluna corresponde ao tempo e depois cada uma das entradas que eu quiser que seja inserida. No caso, eu tenho duas entradas, eu só estou variando a entrada DF. Ou seja, o CAIN está sendo setado por aqui, ó. O CAIN está sendo setado aqui através dessa linha e eu estou só alterando o valor de DF. Eu poderia também alterar o valor de CAIN aqui, se eu quisesse. É outra entrada possível de ser alterada. E eu vou dar um Shift Enter aqui, e aí o resultado da simulação com esse sinal senoidal. Normalmente, na nossa disciplina, nós vamos usar o sinal de entrada no subplot de baixo e a saída no subplot de cima. A primeira saída corresponde à situação sem tempo morto e a outra com tempo morto, que é o que está plotado aqui. Certo? Eu estou na segunda alternativa aqui, seria fazendo um loop quando ele trabalha com controle discreto. Mas eu tive um probleminha aqui em termos de rodagem que eu ainda não consegui resolver. Então, essa parte eu nem vou mostrar para vocês, mas essa é a segunda alternativa que eu ainda tenho que resolver e aí eu distribuo para vocês. Bom, o exercício de vocês vai ser o quê? O exercício, que agora é a vez de vocês, vocês vão ter que entregar a implementação de vocês, primeiro para o caso da reação de Van der Fuse, essa que nós já desenvolvemos o modelo, gerando esse gráfico aqui, ó, de soluções estacionárias. Então, vocês vão ter que gerar esse gráfico usando o que nós implementamos. E
O segundo exercício significa implementar em modélica de forma similar ao que a gente fez para a reação de Van der Waals, para a reação de Economus. Não, aqui tem mais fazer uma modificação. O segundo exercício aqui corresponde a alterar a reação de Van der Waals, incluindo uma reação reversível, ou seja, eu pus um R4 aqui. Então, uma pequena modificaçãozinha na reação de Van der Waals, que vocês vão ter que alterar. E o terceiro exercício corresponde à reação de Economus, que é uma reação reversível, A dando R, em que você usa a temperatura, os dados do reator estão aqui, o artigo associado ao reator, a esse sistema está aqui, e as questões estão aqui. Ó. Isso é para vocês fazerem e fixarem o conteúdo que a gente viu relativo a isso na próxima semana, certo? Então, esse é o exercício. Eu vou voltar agora ao Open Modélica para mostrar mais umas coisinhas para vocês. Professor. Diga. Professor. Eu vou encerrar aqui.